Ele fez o impensável. No refeitório, Tiago sustentou o olhar de Rafael à vista de todos. O choque correu pelas mesas como um sussurro. Ali, a verdade tinha preço e chamava-se punição. Quem chama a atenção de Rafael deixa de ser invisível. Tiago, 27, tinha entrado há poucos dias no estabelecimento prisional de Lisboa, decidido a passar despercebido. Falava pouco, comia depressa, ficava nas filas do meio. Duarte, o companheiro de cela, um homem mais velho e calado, limitava-se a um aceno matinal. Para Tiago estava perfeito, silêncio é segurança. Mas a rotina mudou no terceiro dia. No refeitório, quando a conversa era só talheres e bandejas, Tiago sentiu o peso de um olhar. Levantou os olhos e encontrou Rafael, 33, encostado à parede, atento como quem mede distâncias. Não havia ameaça no rosto, havia escolha. Tiago baixou a cabeça, mas já era tarde. Tinha sido visto. Não procurou problemas. No pátio manteve o passo certo, nos corredores as respostas curtas. Mesmo assim, reparou em pequenos sinais. Uma garrafa de água deixada perto da sua bandeja, sem dono aparente. Um lugar livre na mesa de um grupo onde ninguém costumava ceder espaço. A descrição com que o chamavam a biblioteca, se quiser ler, hoje está tranquila. Em todos esses gestos havia uma autoria implícita. O nome não era dito, mas Tiago sabia. Encontraram-se 100 intermediários na biblioteca. Não foi teatral. Rafael esperou que o funcionário saísse, aproximou-se e falou num tom normal, como se o conhecesse da rua. Tu és o Tiago? South. Tens cuidado nos passos, gosto disso. Tiago não fingiu coragem. Só quero cumprir o que tenho de cumprir, sem confusão. Compreendo. Rafael pousou um livro na mesa. Aqui dentro, ficar de pé já é metade da luta. A outra metade é saber com quem estás. O silêncio que ficou não era vazio. Rafael não insistiu. Limitou-se a estender o livro para o lado de Tiago, como quem diz, fica. Quando se virou para sair, pousou por um segundo a mão no antebraço dele, firme, breve, sem exibição. O toque tinha um recado simples. Estás a salvo aqui. Nessa noite, Tiago pensou no que não queria lembrar. Tinha-se assumido aos 19. O pai disse, não aqui. A mãe preferiu não discutir. A irmã tentou mediar, mas o telefone foi arrefecendo. Tiago aprendeu a não pedir nada que não pudesse perder. Talvez por isso a mão de Rafael no seu braço tivesse ficado na pele como um fósforo aceso. No dia seguinte, Marco, um recém-chegado que andava a colecionar favores onde pudesse, colocou-se ao lado de Tiago na fila do pequeno almoço. Estás a adaptar-te rápido, disse num sorriso que pedia respostas. Estou a aprender as horas e as portas como toda a gente. E os olhares? Tiago não respondeu. Marco insistiu. Não é acusação, só aviso. Quando alguém como o Rafael repara, o resto repara também. A conversa ficou por ali, cortada pelo funcionário a mandar andar, mas o aviso ficou. No pátio, Tiago percebeu o círculo invisível que se formava à volta de Rafael. Não uma guarda, antes um acordo tácito. Ninguém precisava de empurrões, bastava uma presença. A segunda conversa foi no refeitório. Rafael estava sentado numa ponta de mesa com dois homens que falavam baixo. Não houve convite claro, houve espaço. Tiago pousou a bandeja e sentou-se. Um dos homens levantou-se para buscar mais pão. Outro ficou a preencher um formulário. A mesa ficou dos dois. Não costumo fazer isto, começou Tiago. Sentar-te? Rafael puxou a garrafa e pousou-a junto do copo de Tiago. Toda a gente se senta. Chamar atenção. Não chamaste, foste honesto. Rafael inclinou-se um pouco para a fesbata frente. Aqui, honestidade chama a atenção. Tiago respirou fundo. O que é que queres de mim? Que não te quebres. Rafael disse isto como quem descreve o tempo. E que me digas quando estiveres a cair. Posso não resolver tudo, mas estendo a mão. Não era promessa vazia, era um compromisso exato. Tiago bebeu água, assentiu com um gesto curto. A tensão no peito cedeu um pouco. Ao levantar-se, Rafael tocou-lhe no ombro. Um aperto rápido de amigo que ainda não tem nome. Tiago segurou aquele toque por dentro como quem guarda um recibo. No corredor para as salas de apoio, Bruno, um homem antigo na casa, travou o passo de Tiago com o corpo, sem agressão, só presença. Andas depressa. Vou ao apoio jurídico. E vais com bons guias. Não houve insulto, não houve empurrão, houve recado. Tiago preparou a resposta, mas Rafael apareceu ao fundo e perguntou em voz clara. Está tudo bem? Bruno desviou o corpo 1 centímetro, o suficiente. Tiago passou. Mais tarde, já na sala de apoio, Tiago demorou para organizar papéis.
Rafael entrou com um funcionário, assinou qualquer coisa e antes de sair deixou cair as palavras como quem deixa a chave certa na mesa certa. O que as pessoas dizem é problema delas, o que fazemos é o nosso. Tiago levantou os olhos. Rafael manteve o olhar sem pressão. Tiago deu um pequeno obrigado com a cabeça. O funcionário chamou pelo próximo e cada um voltou aos seus passos. Na hora do pátio, Tiago encostou-se à parede de sempre. Rafael chegou sem escolta, mãos vazias, como quem vem para uma conversa que não precisa de cenário. Falta-te sono, disse. Falta-me hábito. O hábito vem quando paramos de lutar contra as paredes. Não quero depender de ninguém aqui dentro. E ninguém te pediu dependência. Rafael aproximou-se meio passo. Só que aceites quando alguém te segura o cotovelo antes de caíres. É isso que eu faço. Tiago olhou para a mão de Rafael, tranquila, e para o espaço pequeno que os separava. Não havia pressa, havia cuidado. Estendeu o braço e encostou de leve os dedos aos nós da mão de Rafael. Um segundo só, como quem confirma se a promessa é real. Rafael não retirou a mão. Aquele segundo valia uma semana inteira de palavras. Posso perguntar uma coisa? Disse Tiago. Podes. Por que eu? Porque não foges do que sentes, respondeu Rafael. Mesmo quando disfarças, ficas, e quem fica aprende a ser ponte. No fim da tarde, Marco voltou a cruzar-se com Tiago. Vamos falar de ti, avisou sem ironia. É assim. Deixa falarem. Falar não dói, mas pesa. Hoje não. Marco percebeu que não era dia para mais avisos e deu-lhe-se um leve toque no braço, quase um cumprimento. Tiago devolveu o gesto. Pequenos pactos guardam-se assim. À noite, Duarte perguntou sem levantar os olhos do bloco de notas. Estás mais quieto. Estou menos sozinho. Então dorme. Tiago deitou-se com essa frase. Não havia certeza nenhuma sobre o que viria. Havia um fio. Do outro lado, alguém segurava. No dia seguinte, a direção chamou alguns reclusos para uma sessão de informação sobre formação profissional. Tiago foi incluído. Na saída, cruzou-se com Bruno outra vez. O homem limitou-se a dizer boa sorte. Não era amizade, era reconhecimento de fronteiras. À porta, Rafael esperava para tratar de um assunto paralelo. Quando Tiago passou, Rafael abriu espaço com o corpo e sussurrou. Se quiseres, senta-te comigo ao jantar. Só conversa. Só conversa parecia pouco e era tudo. Tiago acenou que sim. Ao jantar, Rafael chegou depois. Pousou a bandeja, tirou o pão e empurrou metade para o prato de Tiago sem perguntar. O gesto era simples e, no entanto, cheio de intenção. Partilha. Falaram do curso de eletricidade que ia abrir, do que valia a pena aprender, do que ajudaria cá fora. Tiago contou pela primeira vez ali dentro que aos 19 tinha dito em casa quem era e perdeu o lugar à mesa. A voz tremeu em 2 palavras. Rafael não interrompeu. Estendeu a mão por baixo da mesa e tocou no joelho de Tiago, um apoio firme, sem esconderijo. Tiago respirou fundo, assentiu, continuou. Não quero repetir o erro de calar, disse no fim. Então não cales, respondeu Rafael, e quando sentires que não consegues, chama por mim. Quando terminaram, ficaram alguns segundos a olhar um para o outro. Não havia espetáculo, havia escolha. Rafael inclinou-se e encostou a testa por um instante ao lado da cabeça de Tiago, um gesto curto, limpo, sem qualquer carga que a rua pudesse torcer. Tiago fechou os olhos e encostou também. 2 segundos, o suficiente para dizer, eu estou aqui. Antes de se levantarem, um funcionário anunciou da porta. Chamada para Tiago Gabinete. Rafael tirou a mão devagar, levantou-se primeiro e disse, vai, depois falamos. Tiago levou a bandeja, respirou e caminhou. Já não caminhava sozinho, e isso ali era a diferença entre sobreviver e começar finalmente a viver. Ele quebrou a regra mais antiga, deixou que alguém o visse vulnerável. Tiago, que sempre se escondeu atrás de respostas curtas, deixou cair as defesas diante de Rafael, e naquele instante o silêncio já não era proteção, era um peso. Os dias seguintes ganharam outra cadência. No refeitório já não havia só olhares discretos. Quando Tiago chegava, Rafael afastava um lugar ao lado. Não chamava, não exigia, apenas criava espaço. E Tiago, depois de hesitar nas primeiras vezes, passou a sentar-se. À mesa falavam baixo sobre nada e sobre tudo. O curso de eletricidade que Tiago começaria, a rotina dos treinos de futebol no pátio, histórias vagas da juventude de Rafael no Porto. Entre uma frase e outra havia gestos pequenos, o pão dividido, a garrafa de água empurrada de um lado para o outro, a mão que pousava rápido no ombro ao levantar-se. Na biblioteca, o hábito virou encontro. Tiago levava sempre um livro, mas lia pouco. Rafael chegava alguns minutos depois, sentava-se em frente e puxava conversa.
Havia uma naturalidade desconcertante. Ninguém falava em sentimentos, mas a cada pausa, um gesto preenchia o vazio. Quando Tiago contou que a última carta da família ficara sem resposta, Rafael estendeu a mão por cima da mesa, tocando-lhe nos dedos. Não disse nada, mas a pressão leve bastou para que Tiago respirasse fundo, como quem solta um peso que guardava desde anos. Não precisas de explicar nada, murmurou Rafael, mas sinto que devo. Não deves nada a ninguém, a tua verdade é tua. Naquela noite, Tiago deitou-se diferente. Duarte, o companheiro de cela, percebeu. Estás mais leve, comentou. Ou talvez, Tiago sorriu pela primeira vez em muito tempo. No pátio, a rotina do futebol começou a ser mais do que distração. Tiago nunca tinha sido craque, mas corria com vontade. Num jogo, tropeçou e caiu. Antes que se levantasse, Rafael estava lá, oferecendo-lhe a mão. O gesto pareceu banal, mas os olhos fixos de Rafael esperando que Tiago aceitasse transformaram tudo. Tiago agarrou, sentiu o aperto firme e não largou de imediato. Ouviu alguém comentar, já era, mas dessa vez não lhe doeu. Ao contrário, deu-lhe força. As conversas ficaram mais íntimas. Uma tarde na biblioteca, Tiago arriscou perguntar: E tu, Rafael, o que é que perdeste quando vieste para aqui? Rafael respirou fundo, desviou o olhar por segundos e respondeu: Confiança, confiava em alguém que me traiu, doeu mais do que a sentença. A sinceridade surpreendeu Tiago. Sem pensar, esticou a mão e tocou-lhe no braço. Rafael não se afastou. Ficaram assim um instante longo até que um funcionário entrou e os obrigou a separar-se. Na noite seguinte, no refeitório quase vazio, Rafael falou sem rodeios. Aqui dentro muita coisa é fingimento, mas contigo não quero fingir. Tiago não respondeu de imediato. Apenas baixou os olhos e depois levantou devagar. Estava a tremer, mas deixou escapar. Eu também não quero. O silêncio que seguiu não foi vazio. Rafael inclinou-se e, com calma, pousou a testa contra a de Tiago como já tinha feito antes, mas dessa vez mais demorado. Tiago fechou os olhos. Não houve pressa, não houve medo, só a sensação de que, pela primeira vez em anos, alguém o via sem pedir que fosse outro. Quando se afastaram, Tiago respirou fundo, quase riu e disse: Isto é loucura! Talvez, Rafael sorriu, mas é a nossa. No regresso à cela, Tiago sentiu a diferença. As paredes eram as mesmas, mas o mundo já não era igual. Já não estava sozinho. E quando fechou os olhos, a última coisa que recordou foi o calor da mão de Rafael sobre a sua. Ele escolheu o silêncio errado, confiou em quem não devia. Tiago acreditou que Marco era um aliado, mas a verdade caiu como uma lâmina. A traição espalhou-se em sussurros, e de repente ele já não caminhava invisível, mas marcado. Os dias tinham ganho cor ao lado de Rafael. Entre o futebol no pátio e as conversas na biblioteca, Tiago sentia-se menos preso e mais humano, mas a prisão tinha olhos e bocas em todo lado. Marco, sempre simpático demais, começou a aproximar-se. Falava da família, do tempo perdido, da saudade da rua. Tiago, num raro instante de ingenuidade, abriu-lhe o coração. Contou-lhe que fora rejeitado em casa, que a mãe se calara, que o pai dissera não aqui. Falou também de Rafael, não em detalhes, mas com emoção que denunciava mais do que devia. Marco ouviu com atenção, assentindo como se entendesse. Dias depois, no refeitório, Tiago percebeu o erro. Um grupo comentava em voz baixa, mas com sorrisos maliciosos. As palavras eram claras demais para se confundir. Falavam dele e de Rafael, distorcendo cada gesto, transformando em fraqueza o que para Tiago era força. O estômago deu-lhe um nó. Levantou-se rápido, mas os olhares seguiram-no como lâminas. No pátio, Bruno aproximou-se e deixou escapar. A proteção do Rafael tem preço, agora já sabes. Tiago não respondeu, mas o coração batia descompassado. Sabia que aquilo vinha de Marco. Só ele conhecia a história. Na biblioteca, Rafael notou a distância. Tiago mantinha os olhos no livro, as respostas curtas, até que Rafael perguntou: O que aconteceu? Nada. Tiago fechou o livro. Não quero confusão. Estão a falar de nós, Rafael disse sem rodeios. E tu achas que a culpa é minha? Não sei. A voz de Tiago quebrou. Eu não pedi para ser visto. Eu só queria paz. As palavras foram duras e Rafael endureceu também. Paz não existe aqui dentro. O que existe é escolher quem és quando todos olham. Tiago levantou-se e saiu, deixando um vazio atrás de si. Pela primeira vez, afastou-se. Nos dias seguintes, evitou Rafael. Sentava-se longe no refeitório, ficava no canto do pátio. Rafael respeitou o espaço, mas os olhares seguiam a mesma distância. A ausência doía mais do que qualquer rumor. Marco tentou aproximar-se outra vez, com o mesmo sorriso fácil.
Tiago não aguentou e perguntou direto. Foste tu que falaste. Marco hesitou e o silêncio bastou. Depois encolheu os ombros. Aqui dentro, cada um faz o que pode para sobreviver. Tiago afastou-se com raiva, sentindo-se tolo. A traição ecoava como a rejeição da própria família. Sempre o mesmo padrão, abrir-se e perder. Naquela noite, Duarte notou a inquietação. Dorme, disse. Amanhã é outro dia. Não sei se aguento, respondeu Tiago com a voz embargada. No pátio, Rafael finalmente quebrou o silêncio. Aproximou-se devagar, sem impor nada, e disse: Podes culpar-me, mas não fujas de ti. Tiago respirou fundo, mas não respondeu. Estava cansado de lutar contra vozes que não eram dele. O afastamento tornara-se um castigo pior do que a própria cela. Rafael continuava lá, presente, mas a distância era como uma parede invisível. Tiago queria atravessá-la, mas o medo ainda era mais alto. E foi nesse vazio que a crise cresceu. Não era só sobre rumores, era sobre escolher, esconder-se outra vez ou enfrentar a verdade, mesmo que doesse. Ele não aguentou mais. No pátio, Tiago ergueu a voz diante de todos. Não foi grito de raiva, foi libertação. A prisão inteira ouviu, e naquele instante já não havia como voltar atrás. Os dias tinham ficado pesados. Tiago evitava Rafael, mas o vazio era insuportável. Os murmúrios continuavam. Cada olhar carregava suspeita, cada risada parecia um recado. Marco mantinha-se por perto como se nada tivesse acontecido, mas Tiago já não confiava. A cada noite, deitado na cela, lembrava-se das palavras de Rafael. Paz não existe aqui dentro, o que existe é escolher quem és quando todos olham. Essas palavras giravam na cabeça até o deixarem sem sono. Na manhã de sábado, o pátio encheu-se, o sol batia forte e os grupos formavam os seus círculos habituais. Rafael estava encostado a um canto, observando. Bruno falava alto, provocando risadas do seu grupo. Marco espreitava, atento. Tiago caminhava sozinho, tentando ignorar, mas sabia que seria puxado para o centro. E foi, Bruno lançou a provocação. Então, Tiago, ainda precisas do teu guarda-costas? A voz espalhou-se pelo pátio. Ou já sabes andar sozinho? As risadas explodiram. Tiago parou. O corpo tremia, mas os pés não recuaram. Pela primeira vez, não fugiu. Respirou fundo e respondeu em voz firme. Não preciso de guarda-costas. Preciso de respeito. E não devo nada a ninguém aqui. O silêncio caiu pesado. Ninguém esperava. Bruno tentou rir, mas o som morreu rápido. Os olhos voltaram-se para Rafael, que não disse nada, apenas observava, sério. Tiago continuou. Fui alvo de piadas antes, lá fora, pela minha família, pelos meus vizinhos, sei como é. Mas aprendi que fugir não me protege. Se alguém aqui acha que vou baixar a cabeça, está enganado. O coração de Tiago disparava, mas a voz não tremia. Os olhares no pátio já não eram apenas de deboche. Alguns tinham respeito, outros curiosidade. Marco desviou os olhos, desconfortável. De repente, Rafael afastou-se da parede e aproximou-se. Caminhou devagar até ficar ao lado de Tiago. Não disse nada de imediato, apenas pousou a mão no ombro dele, firme. O gesto feito diante de todos foi mais forte do que qualquer palavra. Tiago sentiu o calor daquela mão e pela primeira vez não se encolheu. Ficou ali direito olhando à frente. Bruno resmungou qualquer coisa e virou costas. O círculo começou a desfazer-se. As conversas recomeçaram, mas a tensão não desapareceu. Havia ali uma mudança. Tiago já não era o novo invisível, agora tinha voz. Na biblioteca naquela tarde, Rafael quebrou o silêncio. Nunca pensei ouvir-te falar assim. Eu também não. Tiago sorriu nervoso, mas se não falasse ia sufocar. E o que sentiste? Pedro, mas também alívio. Rafael assentiu, aproximou-se e, num gesto inesperado, puxou Tiago num abraço forte. Não foi escondido nem rápido, foi um abraço demorado que dizia mais do que frases. Tiago deixou-se ficar, sentindo o corpo relaxar. Não tens de carregar isto sozinho, murmurou Rafael perto do ouvido dele. E se for tarde demais? Tiago perguntou a voz embargada. Nunca é tarde para dizer quem somos. Tiago afastou-se, mas manteve as mãos nos braços de Rafael. O olhar dos dois prendeu-se sem necessidade de palavras. Tiago sorriu frágil e Rafael, sem hesitar, encostou a testa à dele mais uma vez. Desta vez, Tiago não fechou os olhos, sustentou o olhar como quem finalmente aceita. No fim do dia, Duarte, sempre calado, comentou quando Tiago entrou na cela. Estás diferente. Estou cansado de fugir. Então já venceste metade da guerra. Naquela noite, Tiago adormeceu pela primeira vez sem sentir que as paredes o esmagavam. O gesto de Rafael no pátio ecoava na memória como um sinal. Não estava sozinho. Ele fez o impensável, voltou a confiar.
Tiago, que tantas vezes se fechara para não doer, estendeu a mão a Rafael diante de todos. Não foi um gesto escondido, mas um ato de coragem que mudou o peso da sua vida ali dentro. Depois do confronto no pátio, os dias ganharam um silêncio diferente. Já não era o silêncio de medo, mas o de respeito. Alguns evitavam Tiago, outros acenavam de longe, mas ninguém ousava mais transformá-lo em alvo fácil. Rafael continuava por perto, não como sombra, mas como presença constante. Havia espaço para que Tiago respirasse. Na biblioteca onde tudo começara, os dois sentaram-se frente a frente. O livro de Tiago ficou fechado. Ele respirou fundo e disse: Tenho de agradecer-te. Não me deves nada. Rafael respondeu: Fiz apenas o que senti que devia. Fizeste mais. Tiago esticou a mão sobre a mesa. Mostraste-me que não estou condenado a ser invisível. Rafael apertou-lhe a mão, demorando mais do que o habitual. O calor daquele toque trouxe lágrimas aos olhos de Tiago. Não se conteve, levantou-se e abraçou Rafael. No meio da biblioteca, com dois funcionários a circular ao fundo, não houve censura. Apenas um abraço firme e sincero que dizia: Estamos juntos mesmo aqui. Naquela noite, Tiago abriu-se ainda mais. Contou a Rafael como, aos 19, tinha sido expulso da mesa da família, como carregava a culpa de ser quem era, como aprendera a calar-se para sobreviver. Rafael ouviu em silêncio, mas quando Tiago terminou, respondeu com firmeza: Não foste tu que erraste, erraram contigo, e é por isso que hoje estás de pé. As palavras bateram fundo. Tiago chorou sem vergonha, e Rafael segurou-lhe o rosto entre as mãos. Não houve pressa, não houve espetáculo, houve cuidado. Rafael encostou a testa à de Tiago e deixou escapar: Um dia vamos sair daqui, e quando isso acontecer, quero que saibas que podes contar comigo. Tiago sorriu entre as lágrimas. Nunca pensei ouvir isso de alguém. Então acredita, Rafael disse, porque é verdade. Nos dias seguintes, Tiago passou a caminhar com outra postura. Ainda havia rumores, ainda havia desconfiança, mas também havia olhares de reconhecimento. Até Bruno, o antigo provocador, limitava-se a um aceno distante. Marco evitava-o, incapaz de encarar o próprio erro. No pátio, durante um jogo de futebol, Tiago marcou um golo improvável. Os colegas bateram-lhe nas costas e Rafael, ao passar, deu-lhe um abraço rápido, apertando-lhe o ombro. Não era sobre o golo, era sobre vitória pessoal. Na última noite desta parte da história, sentado na cela, Tiago confidenciou a Duarte: Nunca pensei que pudesse sentir esperança aqui dentro. A esperança não está nas paredes, respondeu o companheiro. Está nas pessoas que escolhes. Tiago sorriu. Fechou os olhos e deixou-se embalar pela certeza de que, apesar de tudo, já não estava sozinho. Rafael tinha lhe dado mais do que proteção, tinha lhe devolvido a coragem de existir. E naquele lugar, onde tantos tentavam sobreviver calados, Tiago aprendeu que o amor, mesmo em forma de amizade, cuidado e respeito, podia ser a maior rebelião.